Amigos queridos, embalados pela suave melodia da música que nos enternece os sentimentos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para tão somente agradecer pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelas oportunidades do caminho. Agradecer, Senhor, a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros que vieram ter conosco para nos ombrear a jornada na terra, sob o incentivo do trabalho do bem constante. Aqui estamos, Senhor, erguidos na motivação de aprender a servir, confiantes na estruturação da fé e prontos a dizermos: eis-nos aqui, Senhor, faça-nos instrumentos dignos e úteis onde quer que estejamos. Nos reconhecemos, Senhor, pequeninos e incipientes, mas queremos nos fazer úteis para que a nossa mínima gota de colaboração possa servir como estímulo ao bem constante. Que o sentimento da fraternidade possa nos envolver hoje e sempre, e que estes benevolentes benfeitores possam trazer aos nossos pensamentos a lucidez da verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Estamos compreendendo escolha de provas voluntárias. As provas impostas são expiações ou reencarnações compulsórias. Nós estamos falando de nós enquanto provas escolhidas. E quando que nós escolhemos a nossa prova? Hoje nós estamos escolhendo o gênero de provas que eu vou precisar arcar numa outra reencarnação. Hoje eu estou recebendo o resultado das minhas ações contrárias ao bem, que geraram consequência na forma de gênero de provas. Então são vários os gêneros de provas nos quais nós precisamos enquadrar qual é o nosso. E desses gêneros de provas, nós estamos falando das uniões provacionais, já falamos também sobre o suicídio e a loucura, outro gênero de provas, e agora estamos falando da prova da pobreza e da riqueza, que é um gênero de provas também de muita força para educar-nos enquanto espíritos. O Evangelho diz assim: são de outro modo os sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. O cristão verdadeiro, ele é um espírito que precisa estar com prontidão, com motivação para sacrifícios. Essa é a palavra que mais temos usado nos nossos evangelhos, né? Aqui, olha, sofrimentos que se impõem para o alívio do seu próximo. Não importa que eu sofra, que doa, mas o importante é que o outro seja beneficiado. Se suportais o frio, a fome, para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus.
Vós que deixais vossos aposentos perfumados, para ir amansar da infecta levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos. Porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração, não adormecestes no seio das vossas volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Nós já estamos entrando aqui que a interface prova da riqueza tangencia a prova da pobreza. São interfaces do mesmo gênero. Ora, se você veio com recursos financeiros para expandir a fraternidade, gerar progresso, a generosidade, gerar cultura, veio com esses recursos, o pobre veio para ser beneficiado desses recursos. Então, é a mesma questão. Então, a prova da pobreza, o que é a verdadeira pobreza? Não estamos falando da pobreza do espírito, nós estamos falando da pobreza material, que é isso que o Evangelho está falando. O que é a verdadeira pobreza? É um processo de educação para nos privar dos excessos. Não tendo ainda construído moderação, sobriedade, não tendo ainda construído isso, nós precisamos estar limitados para não errarmos ainda mais nas nossas tendências aos abusos, aos excessos. Então, a prova da pobreza é um processo de educação do espírito, criando para nós freios externos, quando estes ainda não são internos, quando ainda não há o discernimento, quando ainda não há a sobriedade dos hábitos, quando ainda não há uma seriedade de responsabilidades, o espírito facilmente se perde nos excessos. Essas privações materiais, elas são diferentes de espírito para espírito, porque nós temos potencialidades diferentes e nós temos faculdades diferentes. Ou seja, as experiências passadas que cada qual de nós trouxe é muito relevante para saber como eu vou passar pela prova da pobreza com aproveitamento de educação do meu espírito. Por isso que ela precisa começar na infância. E a criança na infância precisa sentir a prova. Ela não deve ficar distraída, porque senão aquilo não terá nenhum efeito. Ela precisa sentir: agora não pode, meu filho. Isso é suficiente. Aquilo não é necessário para nós. Ah, mamãe, mas eu gosto. Mas não é necessário. E, em contrapartida, o processo educativo é de enaltecer o bem que temos recebido. Olha que bênção nós podemos passar por isto. Porque quando a criança e o adolescente vêm com a prova da pobreza, a ânsia de superação estimula a inteligência. Estimula a inteligência porque ele vai buscar quais são os meios para que eu possa sair desse estado de privação tão difícil. E aí que é o grande fator motivacional do espírito. Ele lutar com seus talentos, com a sua vocação, com a sua inteligência, com as suas habilidades, e ele vai vencendo, não sem antes ter passado por essa situação bem de restrição, que ele aprende. Ele cria o hábito da moderação, o hábito da satisfação, o hábito de estarmos vivendo no estritamente necessário.
A propósito, nós trabalhamos uns 2 meses no grupo de pais para trabalhar com as crianças 2 conceitos importantes que são diferentes, mas importantes, que um deles é o que é suficiente e o que é necessário. Às vezes nós passamos por uma dor e precisamos sentir é necessário. Às vezes nós queremos muito mais uma questão e nós precisamos sentir é suficiente. E são esses gêneros de provas que a formoseia o espírito vai esculpir naquela personalidade os hábitos mais saudáveis possíveis. Então, o espírito passa pela prova da pobreza porque ele tem uma necessidade de desenvolver sensibilidade também pela dor do outro. Isso é clássico dizer que nas comunidades mais simples e menos recursos materiais, eles são muito solidários. Se tem 2 ovos em casa, um é para mim, o outro é para o meu vizinho, que lá não tem nenhum. É admirável de ver como nasce a solidariedade em comunidades de privação material extremada. Como são próximos, como são sensíveis uns à dor do outro. Porque muitas vezes o recurso financeiro nos anestesia. A gente sabe intelectualmente que a dor até faz alguma coisa em função da dor do outro, mas não sente. Ainda muitas vezes nós só sentimos essa dor do outro quando estamos passando por uma dor pessoal. Aí quando estamos passando por uma situação bem difícil, familiar ou nossa mesmo, nós ficamos temporariamente muito sensíveis à dor do outro. Mas quando a nossa dor passa, parece que o véu baixa e a gente volta àquele estado torporoso, anestesiado, né? Então, a gente está trazendo essa questão de que muitos de nós, na infância, tivemos uma infância com restrições. Há muitas pessoas que passaram privações materiais, mas não souberam aproveitar como necessidade evolutiva e se transformaram em pessoas revoltadas. Quanto mais revoltados, menos progresso, porque a revolta, a indignação, ela tolhe as potencialidades do espírito e ele não consegue superar aquela situação. Há pessoas que vieram com a necessidade absoluta de passarem pela prova da pobreza uma existência inteira, quando não várias, porque são processos altamente educativos. É diferente, por exemplo, quando um espírito nasce no meio simples, porque a maior felicidade para ele é viver assim. Ele não precisa de mais nada que não seja aquele meio absolutamente simples. Então, a gente sempre lembra do exemplo do Chico. O Chico foi um funcionário público e ele vivia modestamente. E aquilo não era um gênero de provas. Isso não era a prova do Chico, porque se tudo lhe fosse tirado e ele ficasse a pão e água, ele continuaria sendo feliz. Porque ele não precisaria dessa prova material. Quanto mais o espírito é espiritualizado, menos ele precisa de coisas materiais para viver, porque a sua maior motivação não está centrada nas aquisições de bens, mas sim na prosperidade moral do espírito, né? Então, só para a gente finalizar essa parte, no Livro da Esperança, tem uma mensagem que chama dinheiro, o servidor, dinheiro, vírgula, o servidor. Para que serve o dinheiro, então? Né? A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Olha, entender isso, né? Olha, a pobreza, ela veio desenvolver a resignação, além dos hábitos de moderação, como nós falamos, mas em especial a paciência, a resignação. E a prova da riqueza é a oportunidade que aqueles que têm recursos de praticarem a caridade e também a abnegação, o devotamento a uma causa.
Então, isso para a gente ter bem claro, né, na nossa vida pessoal, a nossa prova vem atender a qual necessidade evolutiva que eu trago. Isso que define o gênero de provas, né? A minha maior necessidade evolutiva é tal, e diante disso, eu estou inserido nesse gênero de provas. Então, só para a gente encerrar, detido na sombra do egoísmo, diz Emmanuel, é o veneno que promove a secura do sentimento. No entanto, o mesmo dinheiro, confiado à caridade, é o amigo prestimoso que desabotoa rosas de alegria no espinheiral da provação, alimentando pequeninos desamparados e sustentando mães esquecidas, levantando almas abatidas que o infortúnio enlameia e iluminando lares desditosos que a necessidade escurece. Então, sempre Emmanuel mostra isso quanto ao dinheiro. O dinheiro em si é neutro. Vai depender do uso que nós fizermos com ele, ele vai ter uma finalidade para o bem ou para a clausura do espírito centrado no seu egoísmo, né? Nós estamos num tempo de provacional coletivo, né, nessa pandemia, que nós estamos sendo convidados a desenvolver hábitos de sobriedade, de moderação, de simplicidade, o máximo possível, porque é a nossa grande oportunidade agora. É evidente que nós sabemos que nem sempre a pobreza ou a riqueza é prova. Nem sempre. Vamos entender isso. Jesus era pobre ou rico? Pobre. Jesus era pobre. Nasceu numa família, numa região pobre. Será que para Jesus a pobreza era uma prova? Não, Jesus não teve prova. Há muitos espíritos que estão na pobreza e aquilo não significa uma prova. De maneira nenhuma. Nós encontramos com aquelas pessoas que estão vivendo aquela situação, que aquela circunstância fez parte de um planejamento reencarnatório, muitas vezes para trazer alguém para ali viver junto e exemplificar, mas isso não significa prova. Então, a pobreza pode ser uma prova, ou não, assim como a riqueza. Um espírito pode ser milionário, mas está naquela posição porque faz parte das suas tarefas, sem que seja prova. Porque a prova, ela causa no espírito uma aflição. A gente sempre tem colocado isso. Às vezes, um espírito nasce numa família pobre e a criança vai em determinado lugar e pede para o pai comprar um carrinho que vê numa vitrine. E o pai não tem recurso. E naquela hora, aquela situação marca profundamente aquele espírito que fica com um recalque, com um trauma, porque não ganhou o carrinho. E pensa assim, quando eu tiver o meu filho, eu vou comprar para ele todos os carrinhos do mundo, para ele não sentir o que eu estou sentindo. Aí está a prova. Porque esse espírito, ele guarda para sempre que ele quis o carrinho e o pai não deu o carrinho. Esse espírito está em prova. É uma aflição desejar alguma coisa e não ter aquela coisa. Enquanto outros espíritos desejam certas coisas
e aquilo de alguma forma é frustrado e o espírito não paralisa por conta disso. Segue. Compreende, sente que é uma necessidade, precisar passar por aquilo, que vai aparar muitas arestas, porque às vezes o espírito ele está naquela situação não por conta da falta do dinheiro, mas por conta do orgulho. Então, quantas pessoas têm vergonha de dizer que veio de uma família que não tem recurso financeiro? Esconde. E isso não está relacionado ao dinheiro propriamente dito, mas a uma posição de destaque, a uma característica da personalidade. Então, a condição em si de riqueza e de pobreza, ela precisa ser profundamente analisada. Às vezes, nós vamos visitar uma comunidade carente e temos necessidade de auxiliar. Eu me lembro uma ocasião em que nós fomos visitar uma família aqui em Jardinópolis. Eram 5 crianças escadinha, uma seguida da outra, e o mais velho tinha 5. E então era um menininho de colo e um menininho de 5, entre eles o restante. E quando a gente chegou na casa, as 3 criancinhas maiores pediram: tia, me adota. Tinha mãe e pai. Tia, me adota, me leva para sua casa, né? As crianças pediam isso. E o que elas estavam querendo dizer? Porque, como a gente tem falado, crianças têm necessidades, mas menores do que os adultos, do ponto de vista do recurso monetário. Então, a criança já revela que não quer viver naquele ambiente. E às vezes tem envolvimento da família, mas passa privação. Daí a importância de nós compreendermos a necessidade realmente de cada espírito que passa por aquelas circunstâncias e situações que vão lhe trazer progresso espiritual. E Emmanuel, como nós estávamos lendo ontem, um texto intitulado Ante aos lidadores das letras, ele fala da riqueza e da pobreza. Então ele compara a riqueza com o malho. É interessante esses espíritos superiores que, para trazer para nós figuras fortes, imagens que possam ficar no nosso campo mental, eles usam ideias, elementos próprios do nosso ambiente. Então, às vezes a natureza, às vezes uma profissão, e aqui ele está falando que a riqueza é malho. Malho é um martelo, que não tem aquela pontinha que tira o prego. As pontas são iguais. Então ele fala assim, o martelo, o malho é como a riqueza. Quer dizer, um espírito que tem um instrumento na mão, ele é capaz de fazer muita coisa com aquilo. Porque um ferreiro com um malho na mão, ele executa perfeitamente o seu trabalho. Como nós falamos ontem,
sem nenhuma sombra de dúvida, a riqueza tem a finalidade de dar a oportunidade ao espírito de se tornar generoso, extremamente generoso, não só com a sua família, mas com a humanidade, e causar ao redor de si progresso para a sociedade. Então, o espírito que vem com recurso material acima do que lhe é necessário, ele trouxe agendado na sua consciência um compromisso com a coletividade, com a sociedade. Isso é muito importante de nós compreendermos. Ou seja, depois dele, a sociedade aonde ele viveu tem que ser mais próspera. Tem que ser mais próspera, porque ele recebeu o instrumento para a prosperidade. Ele está com o martelo na mão, com a ferramenta. E aí ele compara a pobreza com a bigorna. Esse é um termo também dessa área. A bigorna é uma mesinha ou uma mesa maior de ferro, onde você pega um instrumento quente ou um ferro e bate com o martelo, com o malho, para moldar. Então é a base, né? É uma mesa de ferro, de aço, onde você usa como instrumento para moldar outros materiais. Então, o que a gente entende quando ele faz essa comparação? E aí ele diz assim, o malho, ou seja, o martelo, educa, e a bigorna ampara, porque a mesa, né, ampara o instrumento. Então, a riqueza educa porque nós temos, a partir dos recursos financeiros, possibilidade realmente de desenvolver os nossos melhores sentimentos. E quando ele fala que a bigorna ampara, a pobreza material ampara demais o espírito. Ampara do quê e como? Ampara porque quando o espírito ele traz traços muito doentes da personalidade, quando ele traz aqueles traços de orgulho, de egoísmo no último nível, e ele passa por um período, porque isso é muito interessante, né? A prova, ela não é uma imposição da lei, diferente da expiação. Então, eu posso abandonar a prova, eu posso deixar a prova, eu posso superar a prova, eu posso me entregar à prova. Então, nessa questão, quando o espírito tem essa possibilidade da pobreza, ele vai ser amparado pelas circunstâncias próprias da pobreza. Então, por um tempo, porque nada disso é definitivo, nem a riqueza, nem a pobreza, né? Por um tempo, ele vai ficar amparado dele mesmo. Ele vai ficar protegido dele mesmo. Por quê? Tudo aquilo que ele trouxe como más tendências e que, se ele tiver recurso financeiro, desabrocha de imediato e o contamina, por um tempo aquilo vai ficar restrito e ele terá tempo de amadurecer, ele terá tempo e oportunidade de compreender coisas que, se ele tivesse o recurso financeiro, não compreenderia. Então, a importância disso é muito grande, né? Eu me lembro de uma ocasião que a Júlia é uma neta da avó Carmen, um espírito que a gente gosta muito, muito mesmo. Ela fazia evangelização conosco. E ela morava com a avó aqui no sítio. E aqui a gente tem uma piscina, né? E as crianças nadavam muito na piscina.
E um dia na evangelização, a gente ia terminar mais cedo, era um momento que nós íamos proporcionar para as crianças que vinham de outra cidade com um estado de recurso financeiro muito aquém, nós íamos oferecer ali um momento. Aí ela chegou para mim, ela era pequena, e falou assim: tia, hoje vai ter piscina? Eu falei: vai. Aí ela falou assim: eu queria uma piscina só para mim. Ela morava aqui, a avó dela era dona do sítio, e a piscina era só dela, tipo, entre aspas, era dela, né? Mas ela queria, naquele dia, por alguma razão, que a piscina fosse só dela, né? Então, eu falei: Júlia, então, mas Jesus quis que você tivesse uma piscina e convidasse todos os seus amigos para nadar na sua piscina. É muito melhor a gente nadar na piscina com os nossos amigos do que sozinho. Não, tia, eu sei, eu gosto de nadar, mas é que eu queria uma só para mim. Uma. Eu falei: então, mas você não vai ter essa só para você, porque isso é uma dor, Júlia. Isso é uma dor que o Espírito vai sentir se um dia ele tiver só para ele. Então ali o Espírito já estava revelando, né, os seus desejos íntimos. E olha que ela tinha muita alegria de brincar com as crianças. Ela tinha, né, muita alegria. Aliás, ela todo o tempo queria estar com as crianças, mas na intimidade dela, ela queria uma só para ela. E aí é importante a gente entender, né? Porque às vezes nós trazemos desejos íntimos que a gente nem confessa, mas que revela as dificuldades trazidas. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesta hora abençoada do dia, que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer, Senhor, pelas oportunidades transitórias que o Pai nos confere, a nós e a nossa família, de por alguns instantes sermos espíritos abastados e outros nos encontrarmos na pobreza. Que nós sejamos aqueles a aproveitar as oportunidades extraordinárias que Deus nos confere, para que possamos nos tornar espíritos lúcidos, amorosos, dispostos ao bem e à verdade. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa em nossas vidas, que nos encontramos em Seu nome. Que o Senhor possa nos envolver com oportunidades redentoras, para que possamos testemunhar tudo o que temos aprendido com o Seu Evangelho de amor. Fortalece-nos e ampara-nos, socorre-nos, envolve-nos com o Seu amor. E nesta hora abençoada do dia, Senhor, rogamos pelos nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, aqueles que partiram, que se entregaram ao desespero, que se encontram agora no mundo espiritual arrependidos. Que esses irmãos possam ser recolhidos pelo Seu amor, Senhor, envolvidos pela misericórdia de Deus nosso Pai. Para aqueles que retornaram tendo cumprido seus compromissos, que eles possam receber o afeto dos familiares,
para aqueles, Senhor, que encontram-se nos hospitais, nas enfermarias, nos lares, necessitados de amparo, de saúde, de lucidez, que eles recebam nesse instante a visita generosa desses irmãos que nos amam, para serem socorridos e amparados. E nós outros, Senhor, brasileiros, que nascemos na terra do Cruzeiro, aonde quer que nos encontremos, possamos estar em nome do Evangelho, vivenciando as tuas lições, para que esta pátria seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.